casa do Senhor e o palácio real, tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Parei aqui um pouquinho para dar uma pausa. Você orou neste lugar hoje? Então, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. E os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. E se vocês andarem diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que eu lhe ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, aleluia, também eu confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhe prescrevi, e se servirem outros deuses e adorarem, então eu arrancarei da minha terra e da minha terra que lhe dei, e lançarei para longe de mim, da minha presença, este templo que santifiquei ao meu nome, e tornei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo agora tão exaltado ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus de seus pais, e que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses, adoraram e serviram. Por isso ele os trouxe sobre eles todo este mal. E principalmente sobre a história de Salomão, nós já imaginamos o homem sábio, o homem inteligente, o homem que superou todo o homem humano nessa terra em riqueza e em sabedoria. Mas hoje nós vamos falar de Salomão um pouco diferente do que nós estamos acostumados a falar. Todo mundo fala de Salomão, já pensa: eu queria ser igual a Salomão. Eu queria ser igual a Salomão. Como eu queria ter essa sabedoria que Salomão teve. Como eu queria ser poderoso como Salomão foi. Mas aqui nós começamos a ver no primeiro capítulo da Segunda Crônicas como que começa a história de Salomão, depois da morte de Davi. A história de Salomão começa muito bem, Ele leva o povo ao templo, santifica o lugar que ele agora já tinha construído, e ali o povo começa a adorar a Deus, começa a se voltar a Deus, e Deus se alegra com tudo que Salomão tinha feito ali, principalmente porque ele estava fazendo tudo ordenado como Deus mandou. Então depois do capítulo 1, da crônica em diante, depois de ele ter apresentado o povo ali diante do Senhor e orado, então o Senhor aparece a Salomão num sonho. E o Senhor diz a Salomão: pede para mim tudo o que você quiser, que eu vou fazer. Olha só, pega aí, nessa noite aqui, você que está sentado aí, se você tivesse o privilégio, se nós tivéssemos esse privilégio do Senhor pessoalmente vir e falar para um de nós aqui: pensa o que você quiser, que eu vou fazer para você. O que você pediria? O que você pediria? Muitos de nós aqui pediríamos certamente alguma coisa que viesse preencher a nossa necessidade. Mas Salomão, como eu falei, começou muito bem.
diante do Senhor, como Davi, seu pai, tinha andado todo o tempo. E o que alegrou mais o coração de Deus, quando Deus falou com Salomão, que ele ainda era um jovem, é que Salomão deu uma resposta para Deus que surpreendeu ele. Talvez nem Deus esperava aquela resposta que Salomão deu. Ele disse: eu sou um jovem, e o teu povo é como a areia que está na praia e as estrelas do céu. Como poderei eu, tão jovem, governar um povo tão grande? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de entendimento para lidar, porque eu não sei como lidar com essa situação. Dá-me, Senhor, sabedoria. Se tivesse um de nós lá, eu diria: enche o bolso. Enche o bolso aí. Abre uma porta gigantesca que ninguém possa fechar, como a tua palavra diz. Pois o Senhor mesmo que diz: quem abre é o Senhor, e se o Senhor abre, ninguém fecha. Então eu vou ficar nessa palavra, e eu quero que essa porta se abra para mim. Mas não. Ele pediu: Senhor, dá sabedoria para mim lidar com essa situação. E aí está encaixada primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e passares e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei. O que ele disse? Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como um rei aquele que escolheres o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos. Opa, dá uma pausa aí. Aleluia. Porém, não multiplicará para si cavalos. Ou seja, ele não poderia ter mais do que ele tinha condições de ter. Era uma ordem de Deus. O rei era para governar o povo, e não para se beneficiar do povo. O rei era para cuidar das necessidades do povo, e não das suas próprias necessidades. Aí já nós vemos Salomão diferente. Vamos ver daqui a pouco, você vai ver. Vamos chegar lá. Não multiplique cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tão pouco para si multiplicará mulheres. Opa, de novo. Pausa aí. O que Salomão fez? Nós já vamos ver daqui a pouco. Não multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicarás muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um traslado desta lei original, que está diante dos sacerdotes e levitas, e terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Aleluia. Vai pegando aí. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. O mandamento, ele deu várias ordens ali antes de ser levantado um rei. E a ordem é: este homem não pode multiplicar cavalo, este homem não pode multiplicar mulheres, e este homem não pode multiplicar muito ouro. Por quê? Isso tudo ia corromper o seu coração. O que aconteceu com Salomão? Se corrompeu. Por quê? Por causa de não ter guardado as palavras desta lei que o Senhor tinha ordenado a ele. Quando você estiver sentado no trono, você tem que ter esse como um crachá no teu peito, e todos
a ordem é: não te aparte de ti as palavras dessa lei todos os dias da tua vida, para que te prolongue a tua vida na terra e o teu reino e os teus filhos se estabeleçam na terra.